Juízes 6, verso 11 ao 22, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, no lagar, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Diga para alguém que está do seu lado: Você pode fazer isso. Diga para outra pessoa que você não disse: Você pode fazer isso. Então não pense em dizer não para aquilo que Deus está para trazer, porque você pode fazer isso. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Diga para alguém que está do seu lado: Parece difícil até você tentar, irmão. Uma vez que você põe a mão no arado e começa a andar, começa a avançar, uma vez que você começa a fazer o que Deus te propôs a fazer, você começa a entender a necessidade da unção, porque as coisas começam a se tornar mais fáceis. Você olha para um gigante e às vezes foge dele até compreender que com facilidade você o derrubará, com uma pedra você o derrubará. As coisas sempre parecem difíceis até você tentar. Sabe, inimigos parecem grandes até que você faça o que Deus te chamou para fazer. Uma vez que você chama, uma vez que Deus te chama e você faz o que Ele te chamou para fazer, você começa a voar nas asas do Altíssimo. Você é como o povo de Israel, que a Bíblia diz que Deus os tirou com asas como a águia. Quando você voa, quando você viaja de avião, tudo embaixo parece pequeno. Tudo embaixo parece pequeno. Eu fui no prédio mais alto do mundo, eu olhei para ele, era gigantesco. No avião ele parecia tão pequeno que ele cabia entre 2 dedos meus. Sabe, quando você começa a se enxergar como Deus te enxerga, você começa a ver problemas tão pequenos, você começa a ver os empecilhos tão pequenos, porque você começa a não apenas ver a forma como Deus te enxerga, mas a acreditar que tudo é possível ao que crê. E aí você vai tentando e vai trabalhando e vai se esforçando, e no simples ato de tentar, de se esforçar, você vai vendo que não é tão difícil quanto parece, porque quando Deus te ajuda, meu irmão, não há como você dizer que é impossível. Verso de número 17. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: Põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, e disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Agora vamos para o verso 36, eu estou olhando na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então Gideão disse: Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo
de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo, mas deixa que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. E você diz amém. Diga para alguém que está do seu lado: você é escolhido para conquistar o impossível. Não importa se você tem ideia do que é o impossível. Não importa se você tem ideia ou não das coisas que Deus tem reservado para você. Veja, você é um mistério. Todos nós somos um mistério. Efésios 1 vai dizer que nós somos um mistério. Somos um mistério que desde a eternidade passada, antes que houvesse o mundo, nós que estávamos com Deus, já havíamos sido planejados, já havíamos sido projetados. E Ele veio desenrolando, desvendando esse mistério. Um mistério tão grande que envolvia um plano, e esse plano nem os anjos compreenderam. Efésios vai nos dizer que os anjos não conseguiram compreender, eles olharam Deus agindo de tal forma que não conseguiram entender o que estava acontecendo na mente do artesão. Há um tapete maravilhoso, lindo, belo, em um museu exposto na Europa, e a história dele é fantástica. O artesão veio fazendo ele, até que no meio do processo ele havia errado, havia perdido o foco do que ele queria fazer, e quando ele olhou, ele pensou: não tem como eu remendar e fazer em cima. E ele já havia perdido muito tempo. Ele foi tecendo fio por fio, foi costurando, foi fazendo desenho, mas ele decidiu continuar tanto, para não perder tempo, não fazer o seu esforço ser perdido, que hoje, quando você olha para ele, você enxerga uma perfeição, uma beleza tão maravilhosa, que você não consegue entender onde que está o erro que ele disse que havia. A história ensina que ele tinha algo na sua mente, no processo de tentar fazer ele não conseguiu, só que mesmo errando ele conseguiu vir por cima e consertar o erro, consertou de tal forma que hoje está no museu. É uma história, é algo lindo, está exposto a todos, e é uma história que te ensina que, ainda que você não tenha alcançado o que tinha em mente, se você acreditar naquilo que Deus te deu, quanto habilidade, quanto poder, você pode vir continuando e fazer uma nova história em cima disso, até que você olhe para trás e não consiga enxergar se as coisas de fato vieram contra você, porque quando você pensou que elas estavam vindo contra você, na verdade Deus te deu uma força para continuar, e aí você viu que na verdade tudo que veio contra você estava na verdade vindo a favor de você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais de 50 vezes Jerusalém foi invadida. Você não pode, na velha Jerusalém, fazer nenhuma escavação, porque nós não sabemos o que há embaixo. Quando os inimigos vinham e destruíam, a forma mais rápida deles se levantarem, se reconstruírem, era apenas tirando as partes velhas, usando os escombros, as colunas pela metade e construindo. Então, de ataque em ataque, eles iam ficando mais altos. Eram atacados, começavam a reconstruir num nível mais alto, e foram indo mais alto. O original, o plano original não existe mais. As casas originais, o que nós sabemos de Jerusalém, de acordo com a Bíblia, nem sempre está lá, não está do jeito que está. Há uma parte ou outra que a gente sabe, isso aqui estava desse jeito há 2000 anos atrás, mas o resto não está. Por quê? Porque de ataque em ataque eles foram construindo, foram subindo. É uma cidade linda, é uma cidade maravilhosa, mas é esquisito você compreender como que pode uma cidade tão linda como essa ter sofrido tantos ataques e não ter perdido a beleza. É porque alguém
decidiu que, ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que eu pensava, eu vou continuar construindo cima, vou continuar prosseguindo, porque Deus tem uma forma de fazer com que você faça uma nova história linda e maravilhosa em cima de velhos escombros, de pedras queimadas, como foi o que Neemias fez. E Deus veio fazendo um plano, um projeto, que aos olhos do homem deu errado, porque Deus criou o homem falhou, o homem caiu, mas Deus já sabia que isso aconteceria. Então Deus não teve dificuldade de construir em cima uma nova história, e essa nova história, Efésios diz que nem os anjos, caso você achou que eu perdi o fio da meada, os anjos não compreenderam. Os anjos olharam, eles não conseguiram entender o que ele está fazendo, por que ele está fazendo algo em cima disso. Eu queria que você pensasse nisso. Se os anjos que vivem com Deus 24 horas por dia, que veem a face de Deus, que sentem a presença do seu séquito que enche a casa, que dizem o tempo todo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Se eles não conseguiram compreender o que Deus estava fazendo há 2000 anos atrás, imagine eu e você, que queremos andar com Deus hoje, e as coisas dão errado hoje, e a gente já quer abandonar o barco amanhã, porque a gente não entende como que Deus pode fazer o que Ele prometeu em cima de tanta coisa destruída. Como que Deus pode arrancar algo novo e lindo de tantas coisas velhas? E às vezes Deus tem que te dar sinais para tranquilizar o teu coração de que se Ele te trouxe até aqui, se Ele não deixou você desmaiar lá atrás, se Ele não deixou você desistir lá atrás, se Ele não deixou você cair lá atrás, há uma razão, há um propósito para você ter sobrevivido. E esse propósito, ele é desenrolado conforme o tempo passa. Conforme o tempo passa, você, que é um mistério, vai compreendendo mais ainda quem você é aos olhos de Deus. Você é um diamante. E quando eu digo você, eu não estou dizendo um ou outro, estou dizendo todos. Você é um diamante que apenas consegue enxergar onde Deus te buscou, de onde Ele te tirou, como Ele te limpou. Mas os cortes que você passa, o fogo que você passa, não te trazem sossego, não te trazem paz, porque você não consegue imaginar o que Deus pode fazer daqui para frente. Você só entende o que Ele fez até hoje. Você entende de onde Ele te tirou, como Ele te chamou. Hoje você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem uma família abençoada, maravilha. Mas há uma razão para você ter passado por lá. Por que você passou por lá, se outros não passaram? Por que você passou por lá e outros não viveram aquilo que você viveu? Eu acredito que todo mundo precisa ser reconstruído de tempos em tempos. Todo mundo precisa ser redirecionado. Assim como você erra o caminho e o GPS fala recalculando a rota, uma das coisas que eu quero garantir é que todo domingo, pelo menos todo domingo, você vai ter, de alguma forma, um redirecionamento de Deus. Quando você acha que perdeu o rumo, quando você não Deus, quando você acha que perdeu o sentido da vida, quando você acha que você está no trabalho errado, fazendo a coisa errada, com as pessoas erradas, Deus não precisa te redirecionar, no sentido de mudar você de lugar. Ele apenas precisa às vezes mudar você de mente, até que você compreenda que você ainda permanecerá ali, você ainda permanecerá nessa situação, mas se você tiver outro pensamento acerca do que Deus está fazendo, você vai conseguir passar por isso e vencer, porque uma pessoa abençoada, ela sucede apesar das adversidades. Ela sabe, eu não entendo o plano de Deus, eu tinha um projeto, eu vinha construindo esse projeto, no meio do caminho as coisas não aconteceram como eu queria, mas eu preciso continuar, porque eu sei que Deus me trouxe até aqui por um propósito. Diga para alguém do seu lado, Ele me trouxe até aqui por um propósito. Por 7 anos houve uma crise em Israel, uma crise avassaladora. O povo havia pecado, havia ferido Deus, havia descumprido seus mandamentos, e Deus, Ele envia um período de 7 anos, 7 anos, de perseguição e destruição. Por 7 anos,
os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, os sírios, ano após ano vinham contra Israel, arrancavam toda a colheita, matavam todos os animais, a ponto de não deixar nada para eles comerem. Então a crise que existia era uma crise de fome, era uma crise que na verdade veio para destruí-los, mas a Bíblia diz que eles fugiam para as cavernas e para os altos montes para sobreviver. Então a única coisa que restava para o inimigo era destruir os bens, porque uma vez que você foge para o lugar alto, a única coisa que resta para o inimigo é tocar no que ficou embaixo. Uma vez que você sobe para o lugar alto, o que resta para o inimigo é tocar nas coisas que ficaram embaixo. Uma vez que você entra no esconderijo do Altíssimo, uma vez que você se envolve na adoração, e o inimigo não pode mais tocar na tua vida, na tua integridade física, o que resta para ele é tocar nos seus bens, é tocar na sua casa, é tocar no seu trabalho. Então, em 7 anos, ano após ano, eles vieram e começaram a orar por um socorro, e Deus levantou o socorro. Deus escolheu quem seria o socorro deles. O socorro deles seria Gideão. E aí Deus vai anunciar para Gideão que ele é o escolhido para trazer libertação. E Gideão sequer sabia disso, e Deus tem que agora convencê-lo de que ele é a pessoa certa a ser escolhida. E é complicado, porque ele fez um projeto que não deu sequência. Planejou ser fazendeiro, tal qual Eliseu, fazendeiro trabalhando nas terras de seu pai. Mas Deus o chamou para outra coisa. E a minha pergunta é: o que você faz, irmão, quando Deus muda os teus planos? Você fica de cara brava, braço cruzado, batendo o pé, fazendo cara feia, mimado, dizendo: eu não volto para a igreja, eu não vou mais lá. Por quê? Porque eu fiz um projeto, fiz um plano de vida e nada agora está dando certo. E aí você quer pôr a culpa na igreja, porque se nada deu certo quer dizer que você está na igreja errada. Não, às vezes você está na igreja certa, é que os teus planos são errados. Às vezes você está no lugar certo, mas é que o teu planejamento de vida está errado. E aí quando isso acontece, Deus tem que vir e te dar sinais. Diga bem forte: sinais. Deus tem que te dar sinais de que Ele te escolheu para algo maior do que o que você planejou, melhor do que o que você tinha em mente e mais desafiador do que você pensa. Então hoje o que eu quero falar com você? Exatamente nisso. Escolhido para conquistar o impossível. Quais são os sinais de que de fato Deus te escolheu para algo que vai além do que você sonhou, algo que vai além daquilo que você pensa que pode fazer? Há 3 sinais que Gideão pede, e esses 3 sinais Deus dá a ele. E eu acho interessante porque Deus, Ele diz na sua palavra: por 2 ou, não é ou 3 testemunhas se confirmará essa palavra. Quer dizer que qualquer coisa que Deus te falar, tem a garantia de que, pelo menos, Ele vai te dar 2 confirmações. Mas, leia o texto: ou por 3 testemunhas. Quer dizer que Deus não é obrigado a ir até a 3ª. Tem gente que está pedindo para Deus muita confirmação e Deus não está respondendo. Por quê? Diga para alguém que está do seu lado: Deus responde medo, não teimosia. Tem gente que está com medo e Deus vai responder. Tem gente que está com medo e Deus vai te esclarecer. Tem gente que já sabe que é de Deus, mas está com teimosia. Não, se o Senhor me der agora um sinal, eu vou. Se o Senhor fizer aparecer R$200 na minha carteira que está vazia, eu vou. Se o Senhor fizer eu crescer 5 centímetros, eu vou. E isso é teimosia sua. Por quê? Porque você quer uma coisa que não é o que Deus quer, e Deus não responde teimosia, Deus responde medo. Deus sabe discernir quando você tem medo. Deus sabe discernir quando você está tendo dificuldade de acreditar que de fato Ele vai te dar essa vitória. Gideão, ele ora junto com o povo pedindo um socorro, pedindo uma intervenção divina, e a questão é essa: Deus chega para ele e responde simplesmente isso aqui: o que você tem orado pedindo para mim fazer, eu não tenho feito até hoje, porque o que eu vou fazer, que é o que você pede para mim fazer, eu vou fazer através de você.
Você pede por algo, esperando que alguém faça esse algo. Você vai ser quem vai fazer esse algo. Você pede por uma cura, mas na verdade eu não vou usar o homem para te curar, eu vou usar você mesmo para se curar. Suas mãos vão se curar, a sua oração, a sua consagração, a sua declaração sobre o teu corpo vai te curar. Você tem orado para eu trazer provisão, recursos. Na verdade é você quem vai alcançar provisão, os recursos. A gente tem o costume de, em épocas da vida, pedir para Deus um novo tempo, esperando que alguém traga um novo tempo, esperando que alguém faça isso acontecer. E tem horas que a gente ora tanto, e Deus não responde, porque Ele quer que a gente entenda: o que você está pedindo para mim fazer, eu vou fazer, mas é através de você mesmo. Gideão, o tempo que você sonha em ter, ninguém vai trazer, é você quem vai trazer. A paz que você sonha em ter, ninguém vai trazer, é você quem vai trazer. A alegria que você sonha viver, a estabilidade que você sonha viver, não é alguém que vai abrir para você uma porta e você vai atravessar. É você quem vai vencer os inimigos, é você quem vai alcançar isso. A gente chega num momento onde a gente está tão cansado. Depois de 7 anos, 7 anos significa um tempo perfeito. Quer dizer que a crise durou o suficiente a ponto dele ficar tão cansado e tão desacreditado, que ele tinha esperança de um novo tempo, um tempo de paz e estabilidade, onde os bens não seriam mais roubados, eles não seriam mais perseguidos, tudo que eles plantassem eles iriam colher. Mas esse tempo que ele sonha em viver, a Bíblia é clara. Deus disse para ele: é você quem vai vencê-los, e eu sei que você precisa de sinais. Então eu vou fazer questão de te dar sinais para que você não fuja daquilo que eu te escolhi para viver. Às vezes a gente foge daquilo que Deus escolheu a gente para viver, exatamente porque Deus vem e chama a gente de uma coisa que a gente não se sente. Deus chegou e falou: Gideão, varão valoroso. Como valoroso? O que eu tenho de valor? Eu sou o mais pobre da minha família, a minha família é a mais pobre da tribo, e eu sou da menor tribo. Eu sou o menor do menor do menor. Onde que tem valor nisso? Onde? Deus não disse varão que será valoroso. Deus disse varão valoroso. Ele não disse você será abençoado, ele disse você é abençoado. Você não se sente abençoado, mas espera aí, você é abençoado. Diga para alguém: você é, irmão. Não, o teu sentimento não se alinha com o que Deus fala. Deus vai falar que você é uma coisa que você não se sente. A Dani nem era mãe, eu já chamava ela de mãe, falava: e aí mãe, pai do Senhor. Por quê? Porque eu já aprendi, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Por isso que Deus vai enviar problemas para você resolver, porque só resolve o problema o vitorioso. Então nas entrelinhas Deus já está te chamando de vitorioso, ainda que você esteja vivendo uma derrota na tua vida, porque Deus tem o costume de te chamar de uma coisa que você não se sente valoroso. Mas o que tem de valor? Eu acredito que 3 coisas fizeram Deus escolher Gideão. 3 coisas. A primeira delas é que ele era um homem sábio. Um homem sábio. Eu falei isso aqui quarta-feira. Conhecimento é você saber o que fazer. Habilidade é você saber como fazer. Sabedoria é você saber quando fazer e se tem que fazer ou não. Ele é o único homem de Israel que tem trigo. Ninguém mais tem trigo. Todo mundo passa fome. Ele é o único de milhões que tem trigo. Mas ele não abre a boca para falar: tenho trigo. Primeiro porque os seus vizinhos podem querer roubar. Se não fosse essa a razão, preste atenção, para que ele foi para o lagar? Lagar é onde você amassa as uvas, é um lugar baixo. É uma cisterna, é um lugar baixo. Trigo, você produz ele, aliás, você produz ele no solo, mas você passa ele pelo processo de ser moído na eira. A eira é um lugar alto. E por que tem que ser alto? Porque ali você vai jogar no vento, o vento vai soprar e vai levar embora o joio, e vai levar embora toda a palha, toda a impureza. Então ele está amassando, ele está moendo, ele está processando algo que deveria estar no lugar alto, na verdade no lugar baixo, porque ele sabe: no lugar alto alguém me verá, no lugar alto alguém vai roubar o que eu tenho.
Pode não ser o inimigo, mas pode ser o meu vizinho. Então, eu preciso ter a sabedoria de ter riquezas e não abrir a boca antes da hora, porque sempre tem alguém do teu lado querendo ouvir o que Deus acabou de fazer, para arrancar o que Deus acabou de te dar. Pergunta para alguém que está do seu lado: você consegue manter a boca fechada, irmão, quando você tem riqueza ou não? Ou você ainda tem essa necessidade de ficar postando, declarando? Há um tempo para todas as coisas, até mesmo para você contar o teu testemunho, às vezes tem um tempo necessário. Você tem que esperar a hora certa, porque você sabe, isso vai despertar inveja, e agora não é bom você despertar inimigos desnecessários. Ele esconde, ele guarda, e sabe o que é interessante? Sabedoria é você saber se tem que fazer ou não, e se tiver que fazer, quando tem que fazer. Sabedoria é você saber, posso cantar o hino da vitória, mas é hora de cantar o hino da vitória? Posso declarar, tenho trigo, é hora de dizer que eu tenho trigo? Posso declarar, tenho uma ideia, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma visão, é hora de sair declarando? É hora de criar um perfil para a tua empresa que ainda nem sequer criou corpo? É hora de você abrir a boca para falar das coisas que Deus já colocou dentro de você e ainda estão florescendo? Então é preciso ter sabedoria, mas esse não é o sinal que eu quero falar. Esse na verdade é um sinal interno que eu acho que Deus viu nele, que fez ele ser escolhido. Se você está sendo abençoado, diga amém. Sabe, ser sábio não é uma questão de fé, é uma questão de decisão e disposição. Eu conheço muita gente que tem fé, mas não é sábia. Abre a boca na hora errada, fala na hora errada e faz coisa que não precisa fazer. Você acha que isso é certo, mas não precisa fazer isso agora. Por quê? Porque isso aqui vai se resolver naturalmente, não há necessidade de você agir agora. Se você estiver anotando isso, você tem que anotar isso. Sabedoria, meu irmão, você pode se inscrever em qualquer aula, em qualquer PNL, PNC, PHT, sei lá o que, meu irmão. Essas baboseiras, irmão, pode fazer o que quiser, irmão. Para mim, eu chamo de baboseira porque monta tudo na Bíblia, eu consigo sair de graça, meu irmão. Posso vir aqui no domingo, na quarta-feira, não tenho que pagar uma fortuna para poder aprender isso. Sabedoria é uma coisa que você pode se inscrever em qualquer curso e ainda assim não ter. Irmão, você pode ter 10 frases guardadas, gravadas e ainda assim não ser sábio. Por quê? Porque sabedoria é uma questão de, primeiro, disposição, segundo, decisão. Por que disposição? Porque você tem que aceitar se passar de bobo, quando na verdade você não é. Você tem que aceitar esconder o trigo e parecer pobre, quando na verdade você não é. Muitas vezes você é colocado em um conflito, ou você está ouvindo alguém falar sobre algo, alguém discutir sobre algo, e você tem a oportunidade de dar sua opinião. Você tem a oportunidade de mostrar o trigo, o tesouro que há em você. Mas você tem que entender que tem horas que você tem que ser testado. Porque tem gente que não quer saber se você sabe a solução. Tem gente que só quer saber se você é melhor do que ele, para ele te matar, porque ele não quer ter concorrência. Então eles vão perguntar o que você faria. E você que é cabeção, abre a boca. Porque não é sábio. Não entende. Não é uma questão de saber. Isso é conhecimento, é questão de ter sabedoria. Eu preciso abrir a boca para dar palpite nisso ou não? Ou será que eu estou sendo testado? Tem gente que está pedindo a tua opinião que não quer ouvir a tua opinião. Ele quer ver o teu potencial. Porque se ele descobrir que você tem ideia e que sabe, ele fala, isso aqui pode roubar o meu lugar daqui a pouco. Não, para a gente consertar a empresa, a loja, a gente tem que fazer assim, tem que diminuir o preço assim, tem que começar a comprar de tal fornecedor. Abre a tua boca agora. Tu vai perder o teu trigo quando Deus quer que você mantenha o teu trigo escondido. Eu não estou precisando gritar. Mas irmão, Deus está falando alto aqui no ouvido de alguém. É uma disposição de você parecer bobo. Alguém vai falar, nossa, se você fosse corajoso, você já teria agido. Não, irmão, porque eu sou corajoso, eu estou aceitando fazer todo mundo pensar que eu sou idiota, que eu sou besta, que eu sou medroso. Porque quem é corajoso não tem que sair correndo atrás do capeta, tem que saber a hora certa, porque tem inimigo que você não vai ter que correr atrás dele, ele vai fugir de você. Tem problema que você não tem que resolver. Se você esperar, Deus vai resolver ele. Então, sabedoria é primeiro uma questão de disposição. Você aceita se passar por bobo ou não? Porque se você não se passar por bobo, é complicado. É o que uma vez uma pessoa me falou. Começou num trabalho novo,
dê 50% do teu potencial. Veja como eles vão agir. Se eles acharem maravilhoso, maravilha. Se eles acharem que você operando em 50%, meu Deus da glória. Se eles acharem que você operando em 50% do teu potencial, está ótimo. Você tem duas coisas boas. Quando você estiver cansado e estiver operando em 25%, eles vão estar dizendo, ele está num dia mau. E quando você vê uma promoção e der 100%, aí eles vão te promover rápido. Por quê? Porque você já não chegou mostrando todo o seu talento. Você não chegou já mostrando tudo que tem. E às vezes Deus vai querer identificar se você tem essa condição de ser sábio e não revelar antes da hora o que precisa ser guardado. E ser sábio é uma questão de decisão. Por quê? Porque você tem que decidir todo dia se você vai se passar por bobo de novo ou não. Você tem que decidir todo dia se você vai ficar calado naquela reunião em que vão te humilhar, se você vai ficar calado ou vai reagir, se você vai dar, recibo para o teu inimigo. Se você dá recibo, ele pode cobrar. Você vai falar algo que depois alguém pode usar contra você? Então é uma questão de disposição, de decisão. E Gideão é sábio. Mais do que isso, Gideão não é preguiçoso. Porque ele está malhando trigo. Trigo você tem que passar no processo em um lugar alto, para que seja fácil, rápido. Porque num lugar alto, o vento vai soprar e vai empurrar, vai levar para longe o joio e a impureza. Se ele está no lagar, num lugar baixo, onde não bate o vento, ele tem que arrancar a impureza na mão, trigo por trigo, feixe por feixe. Vai custar mais tempo, o processo vai ser mais longo, mas eu estou numa fase em que eu preciso entender que se eu quiser facilidade, eu coloco em risco o que eu tenho, porque às vezes contar com muita ajuda vai te fazer perder mais rápido do que você demorou para ter. Às vezes você tem que ter a noção de que vai me custar mais, mas se eu precisar de ajuda agora, e eu preciso ir pedir, eu perco mais rápido. Tem fase do teu projeto, tem fase do teu processo, tem fase do teu sonho, que você tem que entender, eu vou ter que ir por muito tempo sozinho, trabalhando sozinho, me dedicando sozinho. Porque se alguém me ajudar agora nisso, eu corro o risco de alguém roubar uma parte do que não pode ser roubado. Se eu tiver a ajuda do vento, alguém vai ver o que eu tenho. Alguém aqui tem que ouvir isso. Deus não está enviando ajuda, porque se Deus mandar ajuda agora, a ajuda vai atrapalhar. Vai roubar o que você tem. O bebê ainda está no início. Quando você estiver numa fase estável, quando a crise lá fora acabar, quando os inimigos não estiverem vindo mais e todo mundo tiver um pouquinho de trigo, um pouquinho de vinho, aí pode mostrar, vou deixar uma coisa bem clara para você. Quando você está na desgraça, irmão, e está cheio de gente desgraçada em volta, cuidado quando Deus te dá um tesouro. Gente desgraçada vai querer roubar o teu tesouro e eles não merecem o teu tesouro. Mantenha o trigo guardado, mesmo que você tenha que se desdobrar para trabalhar nele muito mais. Demora mais, ter que tirar a impureza pela mão, só eu, mas faça, senão você vai perder rápido, alguém vai roubar o que Deus te deu. Mas o terceiro ponto, que, aliás, isso é interessante, antes de eu continuar, quando Deus te escolhe para algo grande, Deus te obriga a aprender, trabalhar e aceitar trabalhar no lugar baixo. Somente gente orgulhosa quer trabalhar em cima. Gente humilde sabe, se eu tiver que fazer muito mais, me cansar muito mais, se eu tiver que ir para o lagar, eu vou para o lagar. Se eu tiver que me cansar muito mais, eu vou para ele. E às vezes Deus te escolheu para algo grande, mas você ainda não está vivendo isso, por quê? Porque você insiste em escolher, você insiste em ter tudo do teu jeito. E se eu não tiver ajuda, eu não faço. Se eu tiver que ir sozinho, eu não faço. E grandeza se revela
quando você tem condição de levar o teu trigo para o lagar, quando você tem disposição em falar, não sou preguiçoso, se eu tiver que trabalhar até tarde e acordar mais cedo, vou fazer isso. Se eu tiver que comprometer férias, vou comprometer. Se eu tiver que estar mais ausente de casa, vou ficar mais ausente. Eu só não vou comprometer a existência do meu trigo por causa da minha preguiça, por causa do meu orgulho. Uma vez que eu sei que o que eu tenho é precioso, eu vou me dedicar nisso, o tempo que for preciso, do jeito que for preciso, mas eu não vou perder o que Deus me deu. Enquanto Deus não disser, pode abrir a boca e falar o que eu te dei, eu vou ficar de boca fechada, pianinho, vou me fazer de bobo, vou me fazer de coitado, eu vou trabalhar escondido nas riquezas que Deus me deu. Então eu preciso ser grande, eu preciso ser como Jesus, que passou 30 anos aqui, pegando fila do pão, pegando fila da padaria, pegando fila na farmácia, e ele não precisava pegar fila, ele não precisava fazer nada do que fez. Por quê? Porque ele era Deus. Mas quando você sabe que você é grande, você não tem problema de ficar na fila. Quando você sabe que é grande, você não tem dificuldade em esperar a hora certa para alguém te apontar e falar, esse aí é o cordeiro, esse aí tem riqueza dentro dele, esse aí tem trigo, porque ele é o próprio pão da vida. Meu Deus da glória. Então a primeira coisa que eu acredito que Deus viu nele, ele é um homem sábio. Segundo, ele não é um homem preguiçoso. Diz aí para alguém que está do teu lado, você está entendendo, irmão? Terceiro, eu não acredito que Deus teria escolhido ele se ele não fosse um homem de foco. Porque por 7 anos, ninguém roubou o trigo dele. Por que não roubaram o trigo dele? Porque primeiro, ele está no lagar, ele está num lugar baixo. Quando o inimigo vem, ele não vai procurar no lugar baixo, ele está escondido. O fato dele estar escondido impede, primeiro, que o inimigo veja ele. Segundo, impede que os vizinhos vejam que ele tem trigo. O fato dele estar escondido permite que ele não seja visto e não seja desejado como alvo, mas ainda assim tem um problema: ataques acontecem em volta. Então tenta imaginar comigo a cena. Lá está ele, malhando trigo, ouvindo gritos em volta, ouvindo desespero em volta, ouvindo pânico em volta, mas ele está focado, trabalhando, ele está se movendo, ele não está parado. Alguém no lugar dele, depois que ouviu todo o caos, poderia falar, eu não saio mais de casa, eu vou ficar trancadinho lá, porque se eu sair, pode ser eu o próximo a ser morto. Eis um problema. Se você lê o que a Bíblia diz antes, você vai ver que a Bíblia diz, o povo ele subia para as montanhas, se escondiam nas cavernas. Por quê? Porque é óbvio, quando os inimigos vinham, a Bíblia diz que eles vinham em tal número que parecia uma nuvem de gafanhotos. Eles entravam nas casas, nas fazendas, eles só não iam para um lugar, para os lugares altos, não iam para as cavernas e não iam para os lugares baixos. Eles iam para o que estava fácil. Se Gideão fica dentro de casa, aí complica, porque alguém vai lá e pega ele. E a terceira coisa que eu acredito que Deus fez isso, que fez Deus escolher ele, é o fato de que ele é uma pessoa focada. Por quê? Porque ele manteve o foco de não parar de trabalhar, mesmo quando o desespero está correndo solto. Ele teve o foco de não parar de produzir, mesmo quando está todo mundo morrendo em volta. E existe um princípio que Jesus te ensina: se você se move, você não é alcançado fácil. Porque no reino de Deus, no reino dos céus, quem se move não é atacado pelo inimigo fácil. O inimigo vai atacar o que você fez, mas você diretamente não. Por quê? Porque você está se movendo. E você está se movendo numa velocidade que ele não consegue te alcançar. Se ele parasse de trabalhar por conta do grito que ele ouviu, ele ficasse em casa, pense comigo, se ele não saísse um dia para trabalhar, tinham pego ele. Mas ele aprendeu, se eu mantenho o foco, eu me mantenho um passo à frente do meu inimigo, porque uma coisa que o diabo não consegue é pegar gente que se move. Vou te provar isso aqui. Jesus disse, o reino dos céus é como um homem, parábola do trigo e do joio. Parábola do trigo, Gideão está malhando trigo, parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é como um homem
que saiu a semear uma boa semente. O inimigo veio e atacou o homem? Não. O inimigo veio e atacou o que ele fez. O homem diretamente não. O homem diretamente ele não atacou. Porque se tem uma coisa, meu irmão, que o inimigo não consegue fazer, é atacar alguém que se move. Tanto que a Bíblia diz o seguinte, que o inimigo, o diabo, ele anda como um leão, rugindo. Por que rugindo? Porque o leão, ele corre atrás da presa se for preciso. Você já viu ele correndo atrás da presa, mas você nunca vai ver o leão querendo uma presa que já está correndo. Ele ruge para tentar paralisar a presa com medo, e aí se ele paralisar ela com medo, ele ataca. Senão ele pega uma presa que está parada, e ele vai até ela, e se ela correr, ele corre atrás. Mas ele nunca vai correr atrás de alguém que já está correndo. O diabo é o mesmo perfil do leão. Ele não vai correr atrás de alguém que já está avançando. Ele vai correr atrás de alguém que está parado, alguém que o barulho em volta paralisou. O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear uma boa semente. Aquele homem foi atacado pelo adversário, sim, mas não quando ele saiu para semear, porque o inimigo ele não pega quem já está em movimento. Ele espera você se cansar, ele espera você diminuir o glória, ele espera você fazer igual Davi, tem uma batalha para ir, mas vai ficar em casa, e se ficar em casa vai se lascar, porque vai ver a pessoa errada, vai fazer a coisa errada. Se Davi tivesse ido para a batalha, nunca teria lascado a vida dele como lascou, porque ele nunca teria tido tempo para poder ver a Batseba tomando banho, e ele nunca teria feito aquela burrada que fez igual eu e você. Não, vou ficar em casa hoje, não, vou assistir o culto de casa hoje. É assim que começa quando o inimigo quer te tragar. Ele vai fazendo barulho, ele vai rugindo, vai deixando você com medo, vai te paralisando, até que ele vê que você está na posição certa, ele vem e te pega. Mas Deus quer que você entenda, está cansado? Ok, só não pare de avançar, vá rastejando, vá devagar, não precisa mais correr, não precisa mais voar, mas faça. Vou dizer para você melhor, para você entender, não para de estudar, não para de trabalhar, não deixa a tua cabeça vazia é a oficina de Satanás. A razão pela qual você tem pensamentos de pânico é porque você deu brecha e parou. Eu nunca vi ninguém em pânico pensando no projeto, com a mão no papel, projetando. Eu nunca vi alguém entrar em pânico com a mente ocupada. Toda pessoa que entra em pânico, e quem aqui nunca entrou em pânico? Entrou porque em algum momento você deu brecha de parar de pensar nas coisas boas, parar de projetar as coisas maravilhosas. Então Deus ele olha do céu. Irmão, você está sendo abençoado aqui? Diga amém aí. Posso continuar para te dar o final? Diga amém. Deus olhou e viu, esse camarada é sábio, ele não abre a boca na hora errada, ele não é preguiçoso. Se tiver que trabalhar mais, ele trabalha, mas ele não vai perder o que ele tem, ele não vai facilitar o serviço, ele vai para o lagar se for preciso. Terceiro, ele não para. Ele pode não estar na melhor fase da vida dele, mas ele continua. Ele pode não estar produzindo como produzia na eira, mas ele está produzindo. Quando eu enxergo pessoas assim, que conseguem manter o foco e não parar, quando o leão está rugindo para você parar, o leão ele é um bicho tão esperto, que o coelho, pense nisso, ele é muito mais capaz de fugir do leão do que uma zebra. Porque o coelho se enfia numa rocha onde o leão não consegue entrar. Mas há um problema, ele ruge tão alto, ele brama tão alto, que ele trava o coelho, ele trava as pernas dele, paralisa ele de medo. Aí o medo faz o coelho esquecer quem ele é e o que ele tem. E ele é uma presa fácil. E é ou não é assim na vida? Uma notícia que a gente recebe, uma palavra que a gente ouve, já trava a gente. E a gente tinha potencial para não passar o que está passando, mas é porque a gente não entendeu. O inimigo ele vem bramando, ele vem fazendo barulho, e você tem que ter foco de entender, ele está querendo me fazer parar, e agora eu não posso parar. Eu posso não estar mais voando como as águias, correndo com os cavalos, eu posso estar a passo de tartaruga, mas eu preciso continuar avançando, eu preciso continuar produzindo, eu não posso diminuir. Se eu não conseguia fazer 10, eu vou fazer 5. Se eu não consigo cozinhar mais 5, eu vou fazer pelo menos 2. Eu só não vou parar de fazer algo. Se eu vendia 30 no mês, não consigo vender 30, tem que dar um jeito de continuando. Eu não posso dar um jeito agora de parar.
de achar uma razão para me parar. Eu tenho que continuar, continuando. De um jeito ou de outro eu preciso avançar. Aí Deus vem para ele e fala: te escolhi, é você a pessoa que vai viver o que você está sonhando. A prosperidade que você sonha ter, eu vou trazer através de você mesmo. Antes de eu ir para o ponto onde eu quero chegar, Deus já te disse até agora muita coisa, mas o que você tem que levar para casa é isso. Se eu não estou colocando fim na crise lá fora, e você está orando para mim acabar com a crise, é porque eu vou acabar com essa crise quando você descobrir quem você é. É por isso que Gideão está no lagar. É por isso que ele está malhando trigo. Porque lagar é o lugar onde você amassa a uva até ela se tornar vinho. E ele não entende que o que ele está fazendo ali é o que Deus está fazendo com ele. Deus não está respondendo à oração dele, Deus não está parando o problema do lado de fora, até que ele se torne o vinho que ele nasceu para ser, até que ele se torne quem Deus escolheu para ser. É por isso que ele está malhando o trigo, porque antes de você ter o pão, você tem que malhar o trigo. E Deus não está respondendo à oração dele, ele está pedindo: Senhor, o Senhor não vai parar. Leia a oração dele. Cadê o Deus dos nossos antepassados? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que parou as coisas? Cadê o Deus que trouxe a provisão? E Deus não está respondendo. A resposta de Deus é: o que você está pedindo para mim fazer, eu vou fazer através de você mesmo. É você quem vai dar um basta nisso. Não é eu que vou dar um basta para depois você voltar a ser feliz. É você quem vai bater o pé, vai resolver. É você quem vai derrubar o gigante. Eu não vou derrubar por você. E eu ainda não posso fazer o que eu prometi, o que eu escolhi você para fazer, enquanto você não entender quem você é. Por isso que eu não vou responder a tua oração, porque eu vou deixar você ser malhado como trigo, eu vou deixar você ser pisoteado, eu vou deixar você passar noite sem claro perguntando: cadê Deus que não responde? Até que você chegue num dia que se olhe no espelho e fala: peraí, se Deus não está respondendo a minha oração, quer dizer que eu talvez sou a resposta à minha oração, porque eu estou pedindo para Deus fazer algo, e Deus não está dizendo que vai fazer algo, mas eu sinto que Ele vai fazer. Se eu sinto que Ele vai fazer, mas não diz que vai fazer, talvez é porque sou eu quem vai fazer o que é aquilo que Deus precisa fazer. Irmão do céu, se você entende que Deus está num processo onde Ele está tirando o vinho de você, o trigo de você, o pão de você, você vai compreender: peraí, se a crise não está parando, é porque Deus vai me usar para parar ela. Se a crise não está diminuindo, é porque Deus, meu Deus, se o corpo não está melhorando, é porque não é a oração do pastor, é a minha oração que vai resolver isso. Então eu preciso entender, me dá um sinal de que é o Senhor mesmo que está falando comigo. E Deus dá 3 sinais para ele. E esses 3 sinais, Deus já está te dando faz tempo. Sinal do quê? Sinal de que é você quem vai conquistar aquilo que você está pedindo para viver. Ainda que pareça impossível, são as suas mãos. Não é alguém que vai vir com a bênção numa bandeja de prata. É você quem vai pegar a prata, vai derreter a prata, vai fazer a bandeja e vai buscar a bênção para colocar na bandeja de prata. É você. Diga isso aí para alguém que está do teu lado, irmão, para mim avançar e terminar. É você, irmão, não é o outro, é você. Deus está demorando para responder a tua oração, porque Ele quer que você enxergue o vinho. Ele quer que você enxergue o que Ele enxergou em você quando Ele te escolheu. Ele enxergou disposição, Ele enxergou decisão, Ele enxergou em você sabedoria. Ele viu outros defeitos, por isso que Ele está malhando você como trigo, porque Ele quer tirar o resto de coisas ruins em você, mas Ele viu algo em você que fez Ele escolher você, e quando você entender quem você é aos olhos dEle, irmão, a palavra que eu estou pregando é para alguém que sabe. Eu estou descobrindo uma pessoa que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu estou descobrindo uma mulher que eu não sabia que existia dentro de mim. Eu estou descobrindo um pastor que havia dentro de mim. Eu estou descobrindo um pregador que eu não sabia que havia dentro de mim. Eu estou descobrindo um empresário que eu não sabia que havia dentro de mim. Eu esperava alguém me promover, até que eu estou entendendo que a minha oração não está sendo respondida, porque sou eu quem vou me fazer subir até lá. Sou eu quem vou criar a minha própria oportunidade. Tem coisas que Deus vai me trazer através dos outros, mas tem coisas que sou eu quem vou lá e vou alcançar. Antes de eu continuar, acha 3 pessoas, nem que você tenha
tem que andar, e diga para essas pessoas: é você, irmão, é você. Diga para a segunda, diga para a terceira: é você. É você a pessoa que Deus vai escolher para colocar um ponto final na miséria dessa casa, dessa família. É você quem Deus vai escolher para mudar a situação do que está acontecendo em volta. Não pare, não deixe o diabo colocar na tua cabeça que a hora de você parar, Deus não está respondendo as suas orações, porque Deus está dizendo: é você. Não é ninguém que vai te curar, é você quem vai se curar. Não é ninguém que vai te abençoar, é você que vai se abençoar. Você foi bênção para todo mundo, mas eu estou te colocando num estágio onde você vai ser bênção para você mesmo. Você vai entender que é você quem vai levar esse povo para a vitória. É você quem vai construir, é você quem vai edificar. A Bíblia diz, eu preciso terminar em 10 minutos. Deus anuncia o passado, no passado, as coisas vindouras. Isaías diz: Ele é o Deus que do início, do passado, anuncia o que virá. Quando você não sabe o que vai acontecer, dá uma olhadinha para o teu passado. Em algum momento Ele falou o que ia acontecer. Quando você não sabe o que te espera, dá uma olhadinha para o teu passado. Ele já tinha em algum lugar do teu passado falado o que te esperava. 3 coisas que Deus fez por ele, e 3 coisas que Deus está fazendo por você em algum momento. 3 coisas que Deus está fazendo por você, ou já fez por você, que são prova de que não adianta você achar que isso não é possível. Ele já te deu prova o suficiente de que é possível, e tudo que você precisa está em você. Antes de eu te dar o primeiro, pergunta para alguém que está do seu lado: você crê que é você, irmão? Porque se você não crê que é você, o que eu vou falar aqui não vai te servir em nada. Mas se você crê que é você, levanta a mão rapidinho, adora a Deus aí por 30 segundos, não é 10, não é 20, é 30 segundos. Levanta a mão e agradeça a Deus, só se você sabe e acredita que é você. Talvez você não tenha sinais, evidências de que você vai conseguir, mas Deus está te dizendo, e você tem que receber essa palavra pela fé: é você, não vai ser outro, é você quem vai construir. Você não vai começar algo e outro vai terminar. Você vai começar, você vai terminar, você vai comer dos frutos que você plantar semente. Você não vai deixar pela metade o que você começou. Vai ser você, vai ser você. Você olha um fazendeiro, mas Deus está olhando um guerreiro. Você olha alguém no lagar, mas Deus está olhando alguém na frente de um exército. Se você crê que é você, levante a mão e adore mais, irmão. Talvez não foi o teu pai, não foi a tua mãe, não foram teus irmãos, não foi alguém da tua família, mas é você quem Deus disse: vai mudar tudo daqui para frente, vai mudar as gerações seguintes, vai quebrar uma maldição hereditária nessa casa de infelicidade. Teu casamento vai ser o primeiro casamento feliz, teu trabalho vai ser a primeira empresa próspera daquela casa. Eu não vou deixar você dar sequência em 7 anos de sofrimento. Eu te chamei para dar um basta, eu te chamei para colocar um fim. Por isso que eu não respondi a tua oração até hoje. Você falou: Senhor, muda, e eu estava amassando você até você entender quem você era para mim, até você entender: há muito mais em você do que você pensa, há muito mais em você do que você imagina. Se você soubesse quem você é, você entenderia o porquê que o inimigo está com tanta raiva de você, porque ele sabe: eu preciso parar você enquanto você está sendo amassado, porque se eu não parar você no processo, você vai se tornar o vinho que Deus te chamou para ser, você vai se tornar o pão que Deus te chamou para ser, você vai se tornar a resposta, o homem abençoado, a mulher próspera. Então eu vou tentar te desanimar de ter um filho, de casar, de prosperar. Eu vou tentar te paralisar na crise, vou tentar te fazer ficar em casa, porque eu sei, você é o escolhido. Deixa eu avançar e terminar. Primeiro sinal, ele falou: se o Senhor me escolheu, me dá um sinal. Eu vou ali, vou fazer uma comida e o Senhor me espera, ok? Ok. Ele foi e fez a comida. Quando ele trouxe, o anjo do Senhor, Deus, ele fala: joga na pedra. Eu não vou comer, joga na pedra. Eu não preciso comer. Se eu comer, você não vai enxergar o sinal. Eu vou fazer uma coisa mais doida ainda. Já é doido você pedir para me esperar. Pense nisso, irmão. Ele foi, teve que matar um animal, teve que tirar a pele, teve que lavar, teve que temperar, teve que cozinhar o fogo, teve que aquecer. Irmão, demorou, irmão, brincando 2 horas para ele fazer essa comida. Brincando.
Eles estão numa época de crise, ele não pode ter comida pronta, ele tem que fazer o necessário para cada dia. Então já é uma loucura, Deus está esperando. Mas eu vou fazer uma outra loucura para você não ter dúvida. Joga o caldo em cima da carne, do pão, e a Bíblia diz: e saiu fogo da pedra. Eu até entendo Elias, quando a Bíblia diz que desceu fogo. Descer fogo, ok. Agora é a primeira vez que eu estou vendo fogo sair da pedra. Eu já vi água sair da rocha, agora eu estou vendo fogo sair da pedra. Eu estou vendo bênçãos fluindo de lugares estranhos, de uma forma estranha. Não tem lenha, não teve faísca, mas o fogo surgiu. Vou tentar quebrar e mastigar para você entender. Como é que pode, irmão, você ter comprado sem ter o dinheiro necessário, terem feito para você a proposta que não fizeram para mais 10, terem dado um desconto para você que não deram para mais 10? Como é que pode você não tendo a maior nota ter entrado naquela vaga? Como é que pode você não tendo a faísca e a lenha ter recebido a bênção de um lugar que aparentemente não dava para receber a bênção? Irmão, quando eu olho para o meu passado e vejo que teve coisa que Deus fez acontecer do nada, de uma forma estranha, quando eu vejo que Deus abriu porta onde não tinha parede, quando eu vejo que Deus fez alguém dizer sim depois de tanto não, quando eu vejo pedra fazendo fogo sair, eu não tenho dúvida de que, peraí, se Ele fez sair fogo dessa pedra, se Ele colocar só 300 do meu lado, Ele vai fazer sair uma força tão grande, que a gente vai alcançar o impossível. Olha para alguém e diga assim: Deus já fez sair fogo da pedra, irmão, ou não? Porque se Deus não fez nada louco por você, sinto muito, é difícil acreditar que Deus te escolheu, mas eu garanto, não tem uma pessoa aqui dentro que não possa olhar para o passado e não identificar pelo menos 3 coisas que Deus fez, que não tem lógica, não tem cabimento, mas você sabe, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem abriu, foi o Senhor quem permitiu. Não fui eu, não teve ajuda minha, não teve faísca, não teve lenha, só teve as mãos de Deus. Segundo sinal, eu vou terminar no terceiro, falei que é rápido. Segundo, ele vai para uma batalha, ele volta e ele fala: ok, eu vi que o Senhor me deu vitória num desafio aí, mas eu ainda estou com medo. E Deus responde medo, Deus não responde teimosia. Ok, eu vou. O Senhor me dá mais um sinal. Não fica bravo comigo não. Eu vou colocar um pedacinho de lã, e amanhã, se tiver molhado a lã, por conta do orvalho que vai cair de noite, mas estiver seco em volta, é um sinal. A Bíblia diz: no outro dia, a lã estava tão molhada, que ele torceu e pôde encher uma tigela. Agora pensa comigo, o orvalho desceu a noite inteira, mas todo o orvalho que desceu só foi para ele. Ele foi o único abençoado no meio de uma terra seca. Espera aí, o que ele viu a lã era o que Deus estava vendo nele. É só você que tem trigo no meio dessa miséria. Eu estou mandando tanta bênção, mas eu não estou mandando para muita gente. Eu vou te colocar numa fase onde você vai ver muita bênção chegando e toda ela sendo direcionada para você. Eu não sei para quem eu estou falando, irmão, mas tem hora que você olha para a tua esquerda e para a tua direita e vê que só tem gente seca, mas você está molhadinho. Ninguém na tua família está avançando, irmão, você está avançando a passos largos. Ninguém na tua volta está prosperando, é só você que está prosperando. Ninguém à tua volta tem sonhos, ideias, projetos, está todo mundo morto, é só você quem está falando do futuro. Quando você olhar, meu irmão, e ver que só você está molhado e tudo em volta está seco, agradeça a Deus, porque esse é um sinal de que Deus te chamou para coisas maiores.
Deus te chamou para tantas coisas maiores, que eu vou fazer uma coisinha tão pequena, receber tanto orvalho, tanta água, que você vai guardar, vai receber, vai absorver todas as bênçãos. Estou tentando te falar, irmão, de uma fase onde a gente vê que parece que a gente está cercado de gente seca, e a gente está de fato. Parece que não tem nada de bom acontecendo para ninguém, e de fato não está mesmo. Cada um está trabalhando dia após dia, sobrevivendo, mas a gente na verdade está vencendo. A gente fica até incomodado, porque a gente olha para a gente molhado, a gente olha para o povo seco e a gente fala: ixi, estou no lugar errado. É muita bênção que eu tenho para estar num lugar tão seco. Por que eles estão secos? Porque quando Deus te chamou para ser grande, nem todo mundo tem potencial para receber aquilo que tem dentro de você. Então o chão não vai poder receber o orvalho que eu tenho para você. Então eu vou te colocar num lugar, eu vou te colocar numa família, numa casa, onde você vai ter visões, você vai ter ideias, você vai ter projetos. Eles não vão ter. Você vai se sentir como uma ovelha negra, como um pintinho fora do celeiro. Você vai se sentir esquisito, porque não é legal, irmão, a gente falar de bênção, mas não é legal quando a gente não se sente, irmão, meu Deus, não é legal quando você vê que só você está recebendo e ninguém em volta está. Porque você começa a ficar com peso na consciência. Você começa a ficar pensando: gente, eles vão falar que eu estou fazendo muita coisa errada para estar prosperando como eu estou. Está tudo seco e só eu que estou molhado. Espera aí, gente. Eu não sei quem aqui já teve vergonha da bênção que Deus te deu, mas eu já tive muita vergonha da bênção que Deus me deu, por conta do lugar seco que eu estava. Eu olhava em volta e falava: se eu estou recebendo, Jesus, por quê? E é um sinal. É um sinal. Não se assuste quando Deus te abençoar tanto, que você vai se enxergar molhado num lugar seco. A lã estava tão molhada que já apertou, espremeu e encheu uma tigela. Se você soubesse o tanto de coisas boas que Deus tem te dado, talvez você não tenha o dinheiro que os outros têm, mas tem a paz que eles não têm naquele palácio, tem a alegria que eles não têm naquele carro, você tem uma tranquilidade na sua vida, você tem algo tão grande que, se você for apertado, se alguém te abraçar forte, se alguém te espremer, se alguém orar muito tempo com você, se alguém ficar muito tempo do teu lado e te sugar, ele recebe e ainda assim você continua molhado. Por quê? Porque há muita bênção em você. E é esquisito, Cristiane, porque essa bênção que há em você veio não por conta do lugar, porque o lugar é seco, mas Deus te fez ficar cheio. Eu estou dizendo de gente que tem que amar a diferença que tem na sua vida. Você tem muitas ideias, você fala de coisas maiores, você fala de coisas grandes, e você se sente incomodado, porque o teu nível de conversa não é o nível de conversa das pessoas que estão à tua volta. E é Deus dizendo: quando eu te chamei para conquistar o impossível, eu vou te dar esse sinal, eu vou te deixar molhado num lugar seco, eu vou te fazer ser um rei atrás das ovelhas malhadas, eu vou te fazer ter uma unção poderosa num lugar esquisito. E não deixe que o inimigo faça você ter vergonha disso. Você tem que bater o pé, levantar o rosto e falar: obrigado, Senhor, eu não sei o que fez o Senhor me escolher, mas eu te agradeço porque eu fui escolhido. Não foi eu quem escolhi o Senhor, foi o Senhor quem me escolheu, me separou, me ungiu. Há uma razão, e eu não sei qual razão, para o Senhor ter me escolhido. Mas eu tenho que terminar. E o terceiro sinal que Deus deu foi esse. Gideão disse: não fica bravo comigo, Senhor, só me dá um último sinal. Dessa vez, faz o chão inteiro ficar molhado e a lã fica sequinha. Deixa eu tentar te lembrar isso aqui. Se eu molhar tudo isso aqui e colocar o lenço em cima, não há dúvida de que o lenço vai ficar molhado. Todo o chão ficou molhado.
No outro dia, quando ele pegou a lã estava intacta. A lã passou por águas, mas as águas não passaram por ela. Ela teve em cima de problemas, mas os problemas não passaram por cima dela. Terceiro sinal de que Deus te escolheu para algo extraordinário é quando eu olho que você passou por coisas que deveriam ter te destruído, ter te ferido, e você passou por isso não longe, você passou foi no meio disso, e você passou de tal forma que você não tinha chance de não escapar. Estava molhado embaixo, estava molhado em volta, estava descendo água, era problema em volta, era problema vindo todo dia, era problema passado que não se resolveu, não entendeu a revelação. Você tinha problema passado, tinha problema te esperando, tinha problema acontecendo, e ainda assim você estava intacto. Por quê? Porque Deus estava te dizendo: quando eu te chamei para algo grande, levanta a mão e guarde essa palavra. Eu te dou um sinal, e o sinal é esse: eu te faço passar pelo problema cercado, totalmente sem chance, mas eu dou um jeito de você sair de lá intacto. Você sai de lá igual os 3 jovens, sai da fornalha e sequer tem cheiro de fumaça nas roupas. Você passa pelas águas e não tem um pingo de água em você. Você passa por coisas tão complicadas que fica até difícil alguém ouvir o teu testemunho, porque não ficou uma marca, não ficou uma cicatriz. Parece que você está inventando história para dizer que sofreu para chegar aqui, mas é um sinal de Deus, de que quando eu te escolhi, não diga não para o projeto, não diga que é impossível. Era impossível você ter sobrevivido àquilo, mas sobreviveu. Você estava em cima do problema, estava cercado de problema, mas sobreviveu mesmo assim, porque eu coloquei a minha mão naquela madrugada, oh meu Deus da glória, eu coloquei as minhas mãos naquelas noites, e eu protegi a tua cabeça, eu protegi a tua mente, eu protegi a tua lã, eu protegi a tua integridade física, eu protegi os teus rins, eu protegi os teus órgãos. Você não viu, mas a minha mão estava lá. Fica em pé. E até quando você vai fugir do que Deus tem para você? Você sabe as águas que vieram, você sabe o tanto de luta que veio. Você foi cercado, mas não foi atingido. Se você tivesse sido atingido, você tinha parado lá. Eu estou pregando para alguém que sabe algo está para acontecer, eu não sei o que, e Deus está te falando: se prepara, porque as suas mãos vão fazer aquilo que você nunca sonhou fazer. Eu te guardei por um propósito. Isso aqui é uma revelação de Deus para a tua vida. Eu te coloquei cercado de eu poderia ter livrado os problemas, mas eu não livrei, porque eu queria que a esse momento da tua vida você olhasse para trás e pensasse: se não fosse o Senhor que estivesse comigo lá. Deve ter sido Deus, não foi sorte, foi Deus. Não foi o meu suor, foi Deus. Eu passei na pandemia e nada foi destruído nela, eu apenas fiquei intacto. Eu saí dela de cabeça erguida, foi Deus. A minha volta muita gente perdeu, faliu. Eu até tive bens atingidos, mas eu continuei em pé. Eu continuei sonhando, disposto para começar algo novo. E se foi Deus quem me salvou antes, é porque Deus tem um propósito na minha vida maior do que eu penso. Se você ouviu a palavra de Deus e ela falou com você, eu já terminei, mas eu quero que você agradeça a Deus, e eu quero que você louve a Deus sabendo do que Deus está fazendo. Ele está fazendo uma coisa nova na tua vida. Ele tem te protegido para algo novo. Se Ele tivesse acabado com você, Ele teria deixado você parar lá atrás. Ele teria deixado o que te cercou entrar em você, mas Ele te manteve intacto. Ele te manteve firme. Eu sei que você está cansado, mas pare e pense: você está intacto. Você não foi violado.
as ideias de alguém não te violaram, o desejo de alguém não entrou em você, a inveja de alguém não te paralisou, as palavras e críticas de alguém não te danificaram. Você continua sonhando, você não sabe como, mas continua sonhando, não sabe como acontecer, não sabe como que vai construir, mas continua desejando. O sonho continua vivo, o desejo continua de pé. Você teve toda a razão para abrir mão do desejo, mas o desejo continua de pé porque Deus te deixou intacto. Deus colocou as mãos em você. Quando deu errado para todo mundo, Deus falou que você vai dar certo. Eu vou colocar minhas mãos em você, eu vou te deixar intacto, eu vou te deixar do jeito que eu te escolhi, vou te deixar ungido. Está cansado, mas está ungido. Está cansado, mas está produzindo. Está cansado, mas é abençoado. Está cansado, mas onde põe as mãos as coisas ainda avançam. Olhe para mim. Termino agora. Tudo aquilo, o que é possível na sua vida hoje, só é possível porque em algum momento Deus te colocou no escuro, igual uma semente, igual o Gideão. Você ficou orando e Deus não respondeu. Você ficou orando e nada, a sua volta mudou. Por quê? Porque o que iria mudar a sua volta iria mudar quando você descobrisse o que há dentro de você. Quando você descobrisse o potencial que há dentro de você. Porque você, de boa, quem disse que você precisa de um homem para ser feliz? De uma mulher para ser feliz? Quem disse que você precisava de bens materiais para ser feliz? Por isso que Deus não te deu o que você queria naquela época, que Deus queria que você entendesse. Você pode produzir alegria a partir de você mesmo. Eu ainda estou pregando. Você ainda pode fazer algo fluir. Irmão, eu sei que já passou da hora de terminar, mas eu não estou nem aí, meu irmão, porque você está sendo abençoado. Você tem condição. Você não precisa de sócio. Você não precisa de investimento. Tudo que você precisa é entender. Eu já coloquei tudo dentro de você. E para mostrar que há dentro de você um tesouro, que há dentro de você vinho, que há pão dentro desse trigo, eu vou te deixar igual a semente no escuro. Porque é no escuro que eu começo a revelar o negativo da foto. É no escuro que eu te faço enxergar quem eu olho para você, o que eu vejo de você todo dia. Essa palavra é para alguém que sabe, algo está para acontecer, eu não sei o que. E a minha oração é agora para terminar. Não desanime. Não fuja. Fique firme. O diabo está tentando de tudo para você parar, porque se você parar ele te pega. E Deus está dizendo, avança. De olhos fechados, guarde essa palavra. Não importa o ritmo que você tiver, o que importa é você continuar avançando. Agradeça a Deus porque Deus tem te protegido até hoje. Deus não deixou você se divorciar quando você queria. Deus não deixou você abandonar as coisas, jogar a toalha quando tudo dizia para você fazer isso. Você estava cercado de água, mas as águas não entraram em você. Por quê? Porque Deus estava te mantendo intacto. O vento soprou, a sedução, o desejo veio, mas alguma coisa aconteceu. Uma voz veio e disse para você, não faça. Eu estou dizendo para alguém que sabe o que é ouvir de madrugada uma vozinha dizendo, não faça, porque você não imagina o que está para acontecer. Eu não vou te dizer o que é, mas você não imagina o que Deus está para fazer ainda esse ano. E essa palavra é para você. Você não imagina o que Deus, o que Deus está para fazer nas próximas semanas na sua vida. Desculpa quem não entende, mas quem entende sabe. É momento de você receber força de Deus. É momento de você receber um renovo de Deus. É momento daquela palavra desgraçada que entrou no teu ouvido através da crítica de alguém sair, até você só ter Deus, Deus e Deus dentro de você falando, até toda palavra sair, até todo medo sair, até você começar a olhar para o teu inimigo e ver ele pequenininho, porque você está voando alto, porque você está nas asas da águia, porque você está voando como a águia, porque você está andando com Deus igual Enoque que andou com Deus. Estenda suas mãos. Essa é uma semana que eu quero te abençoar com essa palavra.
surpresas. É uma semana de surpresas. Essa é uma semana de sinais. Se prepare, porque você vai ver sinais pequenos. Alguns vão ver sinais grandes, mas eu não tenho dúvida. Quem precisava dessa palavra veio aqui para entender. Vai ter sinal e eu tenho que ficar atento aos sinais. De mãos estendidas, você tem que ficar atento aos sinais. De mãos estendidas, receba essa palavra e a bênção de Deus. Fique ligado nos sinais. De mãos estendidas, comece a se preparar para enxergar e perceber coisas no mundo espiritual essa semana, conspirando a teu favor. Se prepare, porque essa semana você vai notar que tem anjos trabalhando a teu favor faz muito tempo. Domingo que vem você volta para aqui numa força tão grande. Você volta para cá com a cabeça tão erguida. Você volta para cá tão confiante, que você vai passar a ver o teu inimigo como uma formiga. Você não vai ver ele como gigante, mas como gafanhoto. Se Deus está falando com você, adore a Deus. É tempo de surpresa, é tempo de sinal. Deus está molhando alguém hoje e você está numa terra seca. Deus está te abençoando e você está numa terra seca. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. E se o teu barco parecer Que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, Cadê? Jesus? Mas olha só quem vem aí, anda de Becalamanhacé, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Essa é a palavra de Deus para você. Sou eu. Sou eu quem abri a porta. E sou eu quem abro a porta. Fui eu quem te mantive intacto. E sou eu quem vai te lançar com menos do que o inimigo. Vai te lançar com 300. Mas sou eu quem vai manter os 300 intactos. Sou eu quem te enchi, mesmo no lugar seco. Eu preciso terminar 12:09. Me desculpe o horário. Sei que você acordou cedo, também acordei cedo, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. E você precisa entender. Não adianta fugir do que Deus te escolheu. Eu não estou falando só de problemas. Eu estou falando de coisas boas que vão vir, que você vai ter que se esforçar para possuir. Não vai saber como vai fazer para comprar. Você vai ter que se comprometer a arriscar. Irmão, Deus está falando com alguém aqui. Se você tiver aversão ao risco, você vai perder o que eu vou trazer para você em pouco tempo. Porque o que eu vou trazer para você são números tão grandes, que eu vou fazer você vencer só com 300. Só com 300. Essa foi a palavra de Jesus. Essa foi a palavra de Deus. Se você sabe que hoje valeu a pena você ter vindo, dá o glória a Deus mais alto que você tem para dar aí agora. Agora junta isso com um aplauso bem forte, bem longo. Maravilha.